Tudo bom, pessoal? Tinha prometido esse vídeo para vocês e eu costumo cumprir a minha palavra, então tá aqui, vou gravar aqui para vocês. Eu disse para vocês que eu não apoiaria nenhuma atitude do Eduardo Bolsonaro até que ele tivesse a consciência de que essa história de terra arrasada é a primeira fala e a primeira estratégia de qualquer fracassado. Quando a pessoa vai para essa estratégia de não, vamos destruir tudo para atingir uma pessoa, isso é a mentalidade do fracassado, do derrotado, que não tem capacidade de lutar de forma clara, honesta, limpa, mesmo que o outro não esteja lutando dessa forma. Eu já enfrentei diversas situações assim, jogando com pessoas extremamente baixas, extremamente sujas. Inclusive eu posso gravar um vídeo contando aqui para vocês quem eles são, mas não é por causa disso que eu vou mudar os meus valores, os meus princípios e aquilo que eu defendo, porque a partir do momento em que eu passar a agir como as pessoas que eu critico, eu perco o direito de criticá-los e obviamente eu tenho aí, eu estou me tornando aquilo que eu tanto critico, que eu tanto sou contra. Então eu disse isso para vocês, enquanto a oratória for vamos destruir, vamos botar fogo na floresta para pegar um bandido, isso é a coisa mais estúpida que qualquer pessoa pode fazer. E o que aconteceu? Hoje eu recebi um link de um vídeo de uma pessoa, agora há pouco recebi de um amigo meu, de uma entrevista onde o Eduardo Bolsonaro se diz, pelo menos se diz, eu espero que realmente esteja, e aí eu vou dar todo o apoio a ele, que ele está intervindo junto à Casa Branca, aos contatos que ele tem ali, pedindo que não sejam impostas mais tarifas ou mais sanções a outros ministros. Sanções a outros ministros, por mim, pode pôr. Eu acho que tem que pôr, tá? Principalmente porque senão nós vamos chegar num momento ali da insegurança e da instabilidade jurídica e política no Brasil que é insano. Então eu sou a favor sim de, não diria sanções, mas eu diria aí que se abra uma investigação muito firme, muito direta, muito bem colocada para as atitudes daqueles ministros, ou a CPI, que o próprio Flávio Bolsonaro votou contra, lembrem disso, tá? Lembrem dessa história, Flávio Bolsonaro votou contra a CPI do Lava Toga, já era para esses ministros estarem fora há bastante tempo, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos falar do Eduardo, que essa atitude dele eu achei muito legal, eu achei muito bacana e é por isso que eu tô vindo aqui falar para vocês. Como eu já disse para vocês, eu acho que quem se sente no direito de fazer uma crítica, ele tem que se sentir também na obrigação de fazer um elogio quando a pessoa faz algo bacana. E é esse momento que eu tô vindo aqui falar para vocês. Essa intervenção, se é que ela está acontecendo, essa intervenção e esse pedido para não escalonamento das tarifas, principalmente, ela é muito consciente, ela é muito equilibrada e eu espero que realmente isso aconteça. Por quê? Porque as tarifas, elas vão impactar diretamente nos empresários brasileiros, principalmente nos pequenos e médios empresários, que são aqueles que pagam a conta do país. Eu já disse isso para vocês aqui várias vezes, eu sou advogado, eu tenho dentro do meu escritório uma área tributária. Eu tenho dentro do meu escritório empresas grandes, eu não tenho as gigantes, mas eu tenho as grandes. Esses caras contratam 3, 4 tributaristas para eles fazerem uma estratégia para elas pagarem o mínimo possível de imposto, tá? Então é assim, se você acha que os grandes, os mega empresários, eles são os que sustentam a base do país, você está enganado. Quando você atinge o pequeno e o médio produtor, principalmente se eles são exportadores, e você tira um cliente deles, seja ele Estados Unidos, seja ele qualquer um que for, tá? Se você tira um cliente deles, você acaba com a produção dele inteira. Uma história do café, por exemplo. Você tem produtores que são muito grandes, você tem cooperativas que trabalham com pequenos e médios ali, por exemplo. Se essas empresas elas não conseguem exportar a produção, elas vão vender por menos dentro de um país. Aí você fala, não, mas isso é muito legal, porque aí vai baixar o preço do país, né? E isso vai reduzir a inflação eventualmente também, vai melhorar o consumo e tudo mais. Mais ou menos,
Porque na hora que você baixa o valor, o produtor não quer produzir mais. O produtor fala, não vale a pena para mim. Eu estou gastando $1 para fazer a produção, mas para eu colocar essa produção no mercado, ela está me custando 99 centavos. Então, para mim, não vale a pena produzir mais café. Eu vou parar de produzir café. E aí, com menos produção, o valor vai lá para cima absurdamente. Então esse é um ponto. Segundo ponto, quando você baixa preço de alguma coisa, tem que ser muito imbecil para achar que isso não está favorecendo o Lula. O Lula que está lutando contra uma inflação. Tá? Então assim, esse tiro de colocar tarifas, esse tipo de coisa que eu sempre fui contra e sempre serei contra, isso favorece o Lula. Isso não vai tirar o Bolsonaro da prisão, não vai trazer anistia e não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai impactar diretamente na base agro, principalmente, que é uma das bases que suporta o próprio ex-presidente Bolsonaro. Né? Então foi um tiro muito errado isso. Se houve aí realmente uma intervenção, como o próprio Eduardo disse no passado, tem que ter tarifa, tem que ter. Se houve essa intervenção, foi um tiro muito errado, muito mal planejado, uma ideia de jirico que, graças a Deus, ele conseguiu enxergar, ou pelo menos falou que conseguiu ver que não é bem por aí o caminho não é esse, isso não vai trazer nenhum benefício para o país, muito menos para ele, menos ainda para o pai dele. Graças a Deus ele conseguiu enxergar isso e tomara que realmente funcione. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a questão da aplicação de outras sanções contra eventuais ministros e pessoas ali no STF. Bom, vamos lá. Abusos, muitos. Eu poderia fazer um vídeo aqui para vocês, talvez de 2 horas, se eu fosse falando rápido, de quantos abusos, de quantos absurdos eu enxergo, de quantas insanidades eu vejo dentro do STF sendo cometidas dia após dia. E vamos parar com essa hipocrisia de dizer, mas um não está participando, o outro não está participando, o outro não está participando, porque nós temos diversas decisões do Moraes que foram ratificadas por todos os demais ministros. Então não vamos excluir ninguém da culpa generalizada que existe ali. Segundo ponto, nós temos uma necessidade, e é isso que eu bato sempre nessa tecla, de termos um Senado extremamente atuante. Se o Senado não for extremamente atuante, fizer o trabalho deles, que é um bando de vagabundo que fica ali sem fazer nada, consumindo o nosso dinheiro e usando verba de gabinete para... Enfim. Se eles não fizerem o trabalho deles, nós vamos tirar o Alexandre de Moraes e vamos colocar um outro Xandão ali. Nós vamos tirar um ministro e vamos colocar outro ministro ali. Nós vamos tirar um que está fazendo ruim e vamos colocar outro que pode fazer pior. Isso é um grande problema que existe dentro do Brasil há muitos anos. Por quê? Porque a corrupção ela está enraizada dentro de quase todo o poder político brasileiro. Um senador não dá sequência numa ordem de impeachment, num processo de impeachment, porque ele tem receio que um outro ministro ali, que está com o inquérito dele em mãos, dê sequência naquele inquérito por corrupção ou por qualquer outra coisa, e aí ele tira um ministro, mas o outro vai lá e arrebenta ele e põe ele na cadeia. E nós sabemos que isso está dentro da cultura da política brasileira há décadas. Não é de hoje, não é de ontem, não é do Bolsonaro, não é do Lula, é muito antes disso, né? Se bem que o Lula conseguiu superar muitas das nossas expectativas nesse sentido, não é verdade? Então, enquanto as pessoas não entenderem que paixão por político é a maior estupidez que existe, o brasileiro não entender que a eleição para presidente é uma fatia do bolo, vai do vereador para o deputado estadual, para o federal, para o senador, para diversos cargos ali. Tudo isso tá ligado uma com a outra. Se eu perguntar para você, para quem você votou para senador, você sabe me dizer? E para deputado estadual, você sabe? E vereador? Me conta aí. E para deputado federal, para quem que você votou? O que seu deputado federal tem feito nos últimos anos?
E aí? Conta pra mim. Percebe como as pessoas, elas falam, não, eu vou votar para presidente, o resto eu ponho qualquer número, eu pego um santinho ali, que de santinho não tem nada, eu pego um santinho ali na hora da entrada da urna, que também é ilegal, mas eu pego ali o santinho e eu voto em qualquer número e tá tudo certo. Você é responsável por isso também, meu caro. Você é responsável. Você é responsável por esse bando de canalha que tá lá no Senado, que não tomou sequer atitude. Você é responsável por eles não terem feito o impeachment do Moraes há muito tempo atrás e terem arquivado isso. Você é responsável. E se você acha que você ir pra rua para fazer arruaça, quebrar coisas e fazer invasão, isso só favorece o Lula, tá? Isso só favorece o Lula. Inclusive um dos nossos ministros sumiu com uma gravação de quem abriu as portas ali, não foi isso? Eu acho que eu vi uma notícia por aí, se alguém souber o nome desse ministro, fugiu na minha cabeça. Se você puder escrever aqui, parece que ele estava ali, inclusive, no Congresso, quando foi invadido. Eu não lembro o nome dele, né? Mas parece que depois ele virou ministro, foi alguma coisa assim, sumiram as gravações. O que um cara desse tá fazendo no STF? Né? Eu já disse aqui para vocês, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente 2 ministros ali e estudar com um deles. Você vai me perguntar se o notório conhecer jurídico, saber jurídico deles era realmente notório? Bom, na minha época não era. Não sei se depois, de repente, aí eles pegaram um chip, esse Neuralink aí do Elon Musk, e se tornaram notáveis conhecedores do direito, mas na minha época não era. E é isso que eu falo para vocês. Apaixonar por político, ficar fervendo por político, xingando em rede social, criando... Isso é a maior insanidade que um ser humano pode fazer. E você fazer isso, você está fechando a sua cabeça, o seu raciocínio, a sua inteligência para entender que quanto mais manipulável você é, mais pessoas como essas, na verdade, plural, nós vamos ter no STF, no STJ, na presidência, nos ministérios, no Senado e tudo mais. Quanto menos você conseguir olhar de uma forma crítica para quem são as pessoas ali, criticar sim e elogiar sim, porque quem critica, se sente no direito de criticar, tem que ter a obrigação de elogiar quando faz alguma coisa certa. Porque senão você vira polarizado, partidário, e isso com certeza não é a minha filosofia, nem o meu objetivo e nem é o que eu sou como ser humano. Pensem nisso, tentem refletir um pouquinho da vontade que vocês têm, do que é certo e do que é errado, porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também, senão nós não temos aí nenhuma democracia, nenhuma liberdade, muito menos uma justiça, né? Pensem nisso. Deixo aqui o meu elogio, se realmente o Eduardo Bolsonaro entendeu que não é esse o caminho de colocar sanções contra o país, tarifas contra o país. A obrigação dele como deputado e o dever dele como cidadão é justamente o contrário, é lutar contra as tarifas. Mete bala no ministro que está sendo sacana, sujo, jogando sujo, fazendo coisas erradas. Mete bala mesmo, eu sou o primeiro a defender. Mas contra o país, nós, empresários, nós, cidadãos, nós que trabalhamos diretamente ali e pagamos impostos, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente precisa, e a gente também tem conta para pagar. E a gente não tem nada a ver com essa sujeira que está acontecendo, porque muitos de nós, muitas vezes, nem votamos em quem colocou essas pessoas ali. Eu vou deixar aqui no link da descrição o artigo, a entrevista, na verdade, onde fala que o Eduardo Bolsonaro entendeu essa parte e vai lutar por outros objetivos aí, tentando mirar especificamente em quem deve mirar. Mais uma vez, espero que realmente isso seja real, e esse é o apoio que eu darei a ele, com certeza absoluta. E deixe seu comentário aqui também. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.